Oi pessoal, meu nome é Jennifer, sou professora de História e no vídeo de hoje vamos falar sobre as lutas pela independência. Lembrando que nas nossas últimas aulas a gente falou de como que a família real veio para o Brasil, como Dom João volta para Portugal e os motivos, e como o Brasil chega ao dia da independência. Tá bom, agora vamos falar sobre a cerimônia de coroação. Essa aula foi planejada e pensada em cima da tese A Ideia de um Império e a Fundação da Monarquia Constitucional do Brasil, de Eduardo Romero de Oliveira. O link dessa tese vai estar disponível na descrição do vídeo. Vamos lá? Bom, Dom Pedro é aclamado como imperador em 22 de outubro de 1822, com grupos divididos entre seguir um império monárquico ou um representativo. Vamos falar um pouco sobre como foi a cerimônia sagrada do imperador, tendo duas características: um ligado aos interesses da nação e o outro defensor da Constituição. Nesse cerimonial, ele estava vestido com um uniforme militar, como se estivesse pronto para qualquer conflito, para defender a nação, sustentando uma imagem de um governador protetor. Nessa coroação, coloca Dom Pedro como sagrado, uma autoridade maior, alguém que não pode ser julgado e que não poderia ser questionado pela Assembleia Constituinte. Uma cerimônia religiosa volta àquela teoria do absolutismo, do direito divino. O cerimonial legitima o poder supremo de um novo regente e que o poder dado à Constituição não poderia desautorizar o poder de Dom Pedro. Bom, não sei se dá para ver na imagem, mas ela está acontecendo numa igreja cheia, só para ver a coroação imperial. Olha o manto, o bastão cerimonial. Bom, essa imagem foi feita por Jean, um pintor francês. Ele nasceu em Paris no dia 18 de abril de 1768. Ele faleceu no dia 28 de junho de 1848. Voltando, essa cerimônia de coroação de Dom Pedro, ela deixa mais claro como vai ser esse governo dele. Bom, teve bastante repressão ao segundo grupo, que não aceitava a separação de Portugal. Nessa época, pelo país, estava acontecendo as lutas pela independência em várias províncias, como Cisplatina, Bahia, Piauí, Maranhão, Grão-Pará. Eu destaquei duas lutas para vocês entenderem melhor, tá bom? Uma delas foi da Bahia. Depois do Dia do Fico, a Constituição de Lisboa decide reforçar as tropas em Salvador. E isso é desde a época da discussão da Constituinte. E aí ela vai até 1823, tá? O que acontece? Eles conseguem cercar a cidade. Teve também um bloqueio naval com a ajuda de Dom Pedro, é claro, e assim derrotando as tropas portuguesas. Essa batalha é chamada de Batalha de Pirajá. Eles forçam os portugueses a sair do país. Isso no dia 2 de julho de 1823. Bom, essa imagem que está aparecendo para vocês é a imagem de homenagem à resistência baiana. Ela é de Antônio Pereira. O nome do quadro é O Primeiro Passo para a Independência do Brasil. É um título que ele coloca em duas pinturas semelhantes, mas também da luta de independência
Antônio Pereira foi um pintor, escritor e professor brasileiro. Bom, já na província do Piauí, a vila de Parnaíba se mostra favorável à independência. Nessa época, o interior e a capital estavam no controle do governador de armas, General Cunha Fidé. Bom, ele convoca suas tropas para acabar com o movimento pela independência. Foram mais de 2.000 populares armados por facas, foices, machados e espingardas velhas, os soldados dos portugueses munidos de fuzis e canhões. Essa luta dura apenas 5 horas e recebe o nome de Batalha de Jenipapo. Apesar de não ter vencido essa batalha por questões óbvias, eles conseguem enfraquecer as tropas portuguesas. Bom, eu não sei se nessa imagem vocês conseguem ver direito as coisas, o que está acontecendo. Essa é uma imagem ilustrativa, tá? Mas dá para vocês entenderem mais ou menos como que foi a luta de independência do Piauí. Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver direito na imagem as características, mas eu marquei aqui para vocês entenderem. Aqui são os portugueses, com fuzis, canhões. Se vocês notarem uma parte branca saindo das armas dele, é tiro saindo, tá? Também dos canhões. E se vocês notarem, eles não precisam ficar muito perto dos populares. Eles não precisavam, Já o pessoal que estava lutando pela independência, eles precisavam, porque eles tinham mais facas e foices, então ficava difícil a luta. Então era bem óbvio porque que eles perderam, Bom, outra luta pela independência foi a do Grão do Pará. Eu não ia comentar, mas já que a gente está aqui falando sobre as lutas da independência, o Grão-Pará, ela é localizada na região amazônica, foi uma das últimas províncias a aderir à independência do Brasil. O Grão-Pará, eles estavam aderindo às decisões da corte, mas quando a corte decide recolonizar o Brasil, eles ficam contra, e aí acontece esse enfrentamento entre eles, de um lado os populares e do outro lado as tropas portuguesas. A adesão não foi fácil, mas Dom Pedro envia um militar inglês para incorporar para o Brasil. A adesão ocorreu no dia 15 de agosto de 1823, após uma assembleia no Palácio Sede da colônia portuguesa. Assina-se um documento rompendo de vez com Portugal. Dia 15 de agosto é a data magna no Pará para preservar a importância dessa data para o Estado. Bom, pessoal, eu não tenho imagem da luta do Pará, mas eu tenho imagens do Monumento de Independência, que está em São Paulo, tá? Lá nas margens do rio Ipiranga. Essa é uma imagem vista de cima, tá? Essa daqui é um grupo de esculturas representando a Revolução Pernambucana de 1817, na lateral direita do monumento. Na parte da frente, em alto relevo, é a independência de 1822, a independência de Portugal, E na parte de cima representa a marcha da nação brasileira. Na parte esquerda da escultura, ela representa a Inconfidência Mineira de 1789. Essa obra foi feita por um italiano. A obra foi inaugurada no dia 7 de setembro de 1922, mas concluída 4 anos depois.
Em 1953, foi construída uma necrópole, se pode se dizer, né? É um lugar onde guarda os restos mortais de Dom Pedro e suas duas esposas, Dona Leopoldina e Dona Amélia. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora vamos falar como é que foi para o Brasil ser reconhecido como independente pelos outros países. Como podemos ver, com as lutas de independência, Portugal não aceitou muito bem a independência do Brasil. E a aceitação da independência do Brasil envolveu alguns interesses que eles queriam na época, porque lembrando, Portugal está em crise, tá bom? Os Estados Unidos foi o primeiro país a aceitar a independência, mas para isso estimou um valor. A gente não tinha muito dinheiro na época, porque, vamos lembrar, quando Dom João saiu do Brasil, ele leva com ele todo o ouro que ele trouxe de Portugal, onde ele funda o Banco do Brasil. Então, ele leva todo esse ouro do Banco do Brasil para Portugal. Então, nessa época, eles não têm dinheiro, o dinheiro estimado que Portugal quer. Então, Dom Pedro pede emprestado esse valor para os ingleses. Lembrando novamente que Portugal estava numa crise e eles deviam muito para os ingleses. Então, para os ingleses não saírem perdendo, eles pegam parte desse dinheiro que foi exigido, né? E liquida a dívida que Portugal tinha. E só assim Portugal reconheceu a independência do Brasil. Já a Inglaterra só irá reconhecer a independência em 1827, pedindo renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Bom, já estabelecendo quando que foi que cada país aceitou a nossa independência, a independência do Brasil, vamos falar agora sobre a primeira Constituição que a gente teve como império. Bom, nessa época, as reuniões da Assembleia de 1823 formulavam os termos jurídicos de uma sociedade civil. Os representantes que lá estavam foram eleitos pela maioria e vão ser o que determinará a vontade da maioria. A princípio, eles queriam que Dom Pedro jurasse previamente a Constituição, como Dom João fez antes de ir para Portugal. Porém, Dom Pedro era aconselhado por Bonifácio e Bonifácio aconselha ele, por ele ser aclamado pelo povo, ele deveria participar da Constituição. Em novembro de 1823, ele dissolve a Câmara, pois os projetos feitos pelos deputados limitavam o seu poder. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas Dom Pedro envia imagens para as províncias para representar esse novo governo. Após ele dissolver a Câmara dos Deputados, os jornais começam a fazer um desmonte dessa imagem que ele vinha construindo e assim começa a ter um grande descontentamento com Dom Pedro como imperador. Bom, Dom Pedro vai nomear 10 pessoas de sua confiança como conselheiros de Estado. Mais de 50 deputados
demoraram 6 meses para elaborar uma Constituição. 10 conselheiros vão fazer em menos de 2 meses. Muitos historiadores acreditam que essa Constituição já estava pronta e que ele só nomeou pessoas de confiança porque sabia que essas pessoas iam lá e assinariam a Constituição. Bom, voltando. No dia 25 de março de 1824, Dom Pedro outorga a primeira Constituição do Império. Bom, pessoal, primeiro eu vou explicar para vocês o que é uma Constituição outorgada. É uma Constituição que parte do soberano ou de uma autonomia do governo, ao contrário da Constituição promulgada, que resulta em uma Assembleia. Eu vou falar um pouquinho sobre a Constituição, mas antes, olha a charge que eu coloquei. Uma repórter pergunta para Dom Pedro: a Constituição é para todos, majestade? Ele fala: quase todos, eu estou acima dela. Isso daí é o spoiler do que foi a Constituição de 1824, tudo bem? Essa nova Constituição adotava uma monarquia hereditária, o catolicismo para a nação e cria 4 poderes: o executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder executivo era exercido apenas pelo imperador e seus ministros, com função de administrar o país. O poder legislativo era exercido pelos deputados e senadores, com função de elaborar, discutir e aprovar leis. Bom, gente, o cargo de senador era vitalício e de deputado era apenas no período de 4 em 4 anos. O poder judiciário seria exercido por tribunais e juízes, e sua função era fiscalizar e aplicar as leis. Os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados pelo imperador. O poder moderador é exercido exclusivamente pelo imperador, que podia dissolver a Câmara dos Deputados, convocar forças armadas e nomear ministros, presidentes de províncias, autoridades da igreja, senadores e juízes. Enfim, tinha o direito de intervir em todos os outros poderes. Bom, pessoal, eu fiz um exemplo. Se vocês procurarem qualquer livro didático de história, vocês vão ver um exemplo similar a esse, tá bom? Em cima é o poder moderador, é para vocês entenderem melhor, tá? Poder moderador e o Conselho do Estado. Para baixo é que o poder moderador tá acima de todos os poderes, tá? Para baixo tá o poder legislativo, poder judiciário, o poder executivo e abaixo dele está os senadores, que é vitalício, e a Câmara dos Deputados, que é em 4 anos. Tudo bem? Bom, a Constituinte significava naquela época uma igualdade, de certo modo. E com a Constituinte de 1824, isso mudou, né? Porque o poder moderador deixava o imperador acima de tudo. Ele podia colocar deputados, tirar deputados, então tudo correria a favor dele, tudo correria do jeito que ele queria que ocorresse. Parte da nossa aula, a gente vai falar sobre a Confederação do Equador. Vamos usar a tese A Língua Republicana em Pernambuco,
de 1824 a 1835. Essa tese é escrita por Silvia Carla Pereira de Brito. Ele é graduado em História, mestrado em Ciências Sociais e Desenvolvimento, doutorado em História Social. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Esse artigo é muito importante, pois ele analisa a política republicana em Pernambuco, desde a década de 1820 a 1830. Muito recente a Revolução Pernambucana, a volta de Dom João em 1820, a independência de 1822, a Constituição ortogada de 1824 e a abdicação de Dom Pedro em 1831. Lógico que não vamos focar nesse ponto, vamos pegar todo o contexto do artigo, mas vamos focar apenas na Confederação do Equador. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar sobre as figuras centrais dessa discussão: Frei Caneca e Antônio Borges da Fonseca. Bom, Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo era o Frei Caneca. Caneca ele adquire quando infância porque ele vendia canecas. Então, Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo era o nome dele. Ele nasceu em Pernambuco no dia 20 de agosto de 1779. Ele era um religioso, tá? Tinha uma conspiração no tempo da Revolução Pernambucana, porém não passa disso porque o governador da época descobre e prende todos, tá? Ele é preso e é enviado para a Bahia. Depois de 4 anos, ele obtém o perdão real. E aí ele funda um jornal em Pernambuco, Chiefs Pernambuco, do dia 25 de dezembro de 1823 até 5 de agosto de 1824. Antônio Borges da Fonseca nasceu na Paraíba em 1808, lança seu primeiro jornal, a Gazeta Paraibana. Ele é preso pelas suas opiniões fortes contra o governo. Depois de solto, ele se muda para o Rio de Janeiro e funda o Republico. Bom, Frei Caneca e Antônio Borges, eles eram donos dos jornais doutrinários que divulgavam as atividades políticas da sociedade federal e de Pernambuco. Frei Caneca, ele falece no ano de 1825. Porém, Antônio Borges, quando ele se muda para o Rio de Janeiro, ele ainda continua falando sobre a política. Ele foi bastante influente, onde ele escrevia oposições ao imperador. Lógico que houve outros jornais, né, que falaram sobre Pernambuco, como O Desengano aos Brasilienses, ditado em Recife, o de Cipriano Barata de Almeida, autor da célebre Sentinela da Liberdade, dentre outros, né? Bom, uma das frases de Frei Caneca foi: "Nós estamos sim independentes, mas não constituídos. Ainda não formamos sociedade imperial, senão um nome. O Brasil, só pelo fato de sua separação de Portugal e proclamação de sua independência, ficou de fato independente, não só no todo, como em cada uma de suas partes ou províncias, e estados independente uma das outras. Ficou o Brasil soberano, não só no todo, como em cada uma de suas partes ou províncias." Essa frase que ele fala é totalmente republicana. Ela assume um teor republicano porque ela tenta assumir uma autonomia e liberdade das províncias. Bom, para Frei Caneca, a aclamação de Dom Pedro não podia ficar acima da Constituição da nação. Daí
é marcada pela desconfiança e crítica em torno da futura Constituição. Para resumir, o movimento da Confederação do Equador tinha um caráter liberal e federalista. Ele teve apoio de Alagoas, Paraíba e Ceará. Ele reuniu vários setores da população que estavam insatisfeitos pelo rumo da nova Constituição. E os jornais ajudaram bastante para essa insatisfação, eles foram bem doutrinadores. Bom, Dom Pedro coloca o poder moderador, né, como a gente viu, e ele se coloca acima de qualquer outra lei. Tem uma crítica muito forte de Frei Caneca. O poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, é o representante do povo, ficando sempre no gozo de seus direitos o Senado, que é o representante dos apaniguados do imperador. Dom Pedro dissolver a Câmara Representativa só representava que ele podia usar o poder para calar a oposição. Para Frei Caneca, a Constituição era uma ata do Pacto Social, pois o projeto não garantia liberdade ou independência. Nada impedia o imperador herdar o trono e unificar os dois países. É Paz de Andrada que vai proclamar a Confederação do Equador. Em 1824, tropas entram em Pernambuco para punir os pernambucanos, tiram uma grande parte de seu território novamente, como aconteceu em 1817 com a Revolução Pernambucana. Eles tiram Alagoas, agora eles vão tirar outra parte. Os líderes foram presos e condenados à morte. Frei Caneca ia ser enforcado, mas os carrascos se recusam e ele acaba sendo fuzilado. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o painel Frei Caneca de 1982. Ele é feito por Cícero Dias, está exposto hoje na Casa da Cultura, em Recife, tá bom?
Agora a gente vai para as questões. Se vocês prestaram bem atenção na aula, vocês vão entender o objetivo de cada questão. Vamos lá? Primeira questão. E se apenas a divindade cabe à escolha do novo governante, os cidadãos e os representantes, inclusive a Assembleia Constituinte, estão alheios à supremacia do imperador. O simbolismo do cerimonial religioso legitima o poder supremo do novo regente, e o poder representativo não poderia desautorizar o poder e o governo de Dom Pedro. Essa frase está escrita na tese de Eduardo Romero, A Ideia de um Império e a Fundação da Monarquia Constitucional no Brasil. Vamos para a pergunta. Para Dom Pedro, a Constituição tinha que estar à sua altura. Com isso, ele, ao outorgar a Constituição de 1824, consegue instituir o poder moderador. É correto afirmar que o poder moderador é A autonomia das províncias e dos municípios. B. Legitimação do poder do imperador, limitando a autonomia dos outros poderes. C. Equilíbrio dos poderes, moderador, executivo, legislativo e judiciário. D. Participação dos escravos na Assembleia Constituinte. E. Não interferir em nenhum dos poderes. Bom, pessoal, vou deixar um tempo para vocês pensarem, tá bom? Bom, vamos ler novamente. E se apenas a divindade cabe à escolha de um novo governante, os cidadãos e os seus representantes, inclusive a Assembleia Constituinte, estão alheios à supremacia do imperador. O simbolismo do cerimonial religioso legitima o poder supremo do novo regente. O poder representativo não poderia desautorizar o poder e o governo de Dom Pedro. Para Dom Pedro, a Constituição tinha que estar à sua altura. Com isso, ele, ao outorgar a Constituição de 1824, consegue instituir o poder moderador. É correto afirmar que o poder moderador é A autonomia das províncias e dos municípios? Não, porque o poder moderador ele era acima dos outros poderes, então não dá para dar autonomia aos outros municípios, tá bom? B. Legitimação do poder do imperador, limitando a autonomia dos outros poderes? Sim. O poder moderador era exatamente isso, ele estava acima e ele podia intervir em qualquer dos outros poderes. C. Equilíbrio dos poderes. Moderador, executivo, legislativo e judiciário? Não,
com o poder moderador, ele está acima, então não teve equilíbrio. D. Participação dos escravos na Assembleia Constituinte, isso nem era pensado ainda. E. Não interferir em nenhum dos poderes, também não é. A alternativa correta é a alternativa B, tá? É legitimação do poder do imperador, limitando a autonomia dos outros poderes. Bom, vamos para a próxima questão. Artigo 98. O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente leve sobre a manutenção da independência, equilíbrio, harmonia dos demais poderes políticos. Com a Constituição de 1824, Dom Pedro acrescentou mais um poder, o poder moderador. Com isso, adquiriu muitas críticas, principalmente dos jornais, em todo o país. Assinaram a alternativa que aponta quais foram seus principais opositores. A. José Bonifácio de Andrada e Cipriano Barata. B. Borges da Fonseca, Paz de Andrada e Diogo Antônio Feijó. C. Frei Caneca e José Bonifácio. D. Francisco de Souza e Melo e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. E. Frei Caneca, Cipriano Barata e Antônio Borges da Fonseca. Bom, vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Bom, vamos lá. Vamos ler novamente. O poder moderador é a chave de toda organização política e é o legado privativamente ao imperador, como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vale sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Com a Constituição de 1824, Dom Pedro acrescentou mais um poder, o poder moderador. Com isso, adquiriu muitas críticas, principalmente nos jornais de todo o país, assinando a alternativa que aponta quais foram os seus principais opositores. A. José Bonifácio de Andrada e Cipriano Barata. B. Borges Fonseca, Paz de Andrada e Diogo Antônio Feijó. C. Frei Caneca e José Bonifácio. D. Francisco de Souza e Melo e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. E. Frei Caneca, Cipriano Barata e Antônio Borges da Fonseca. Bom, pessoal, a alternativa correta é a alternativa E. Frei Caneca, Cipriano Barata e Antônio Borges da Fonseca. Cipriano Barata, ele tinha um jornal no Rio de Janeiro. Então, ele também levanta o desmonte da imagem de Dom Pedro, tá bom? Gente, essa foi a aula de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.